Você sabia que a maior loja de departamento dos Estados Unidos quebrou? Bom, na verdade, quase quebrou. Hoje na série de estudos de cases, eu vou falar sobre a Macy's, logo aqui atrás de mim. Essa aqui é uma das lojas mais famosas da Macy's. Aquele conceito que em inglês eles chamam de flagship store, que inclusive eu tenho um vídeo falando com mais profundidade sobre esse conceito. Esse nome é dado geralmente à loja que é o exemplo, a demonstração de conceito, o orgulho da empresa. E dentre as mais de 700 lojas, essa aqui, a Macy's Herald Square, sempre foi considerada a flagship da Macy's. Uma loja que tem muita, mas muita história mesmo para contar. Como, por exemplo, o fato de que no passado um dos donos e a esposa morreram no desastre do Titanic. Deles terem as primeiras escadas rolantes da cidade de Nova York e que também essas escadas rolantes de madeira continuam aqui até hoje, funcionando lá dentro da loja. Deles terem criado o sistema de layaway checks, que é você ir pré-pagando um valor para a loja e depois de um tempo comprar o que quiser, como uma venda sem juros e com garantia. Enfim, muito desse comércio de varejo do mundo inteiro foi influenciado pela história dessa grande empresa. Mas fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar como foi que a Macy's entrou em recuperação judicial lá nos anos 90. A Macy's foi fundada há mais de 150 anos e essa loja tem aproximadamente 205 mil metros quadrados e é a maior loja de departamentos do Ocidente. Foi a maior do mundo até 2009, quando foi superada por uma loja sul-coreana. Mas eles continuam com o tradicional letreiro de maior loja de departamentos do mundo. No passado, no 9º andar, você podia comprar até um avião. Era uma grande competição entre as grandes lojas de departamento da época. E de certa forma, até hoje, essa competição existe. E é interessante entender a história da Macy's e como a loja foi tendo que se adaptar às flutuações de mercado. E o fato da Macy's ter entrado em RJ foi justamente uma demora em se adaptar a uma crise. Para a gente entender o que aconteceu com esse gigante do varejo, temos que voltar um pouco no tempo. Voltar lá na década de 70 e mencionar um dos mais brilhantes varejistas da sua geração, o Edward Finkelstein. O Edward, ele vinha da divisão da Califórnia e ele foi considerado o responsável pelo fenômeno chamado o Milagre da Macy's. Ele transformou, reformou e também glamourizou a Macy's e fez a loja crescer. E de 1979 até 1982, ele teve o seu grande momento, tendo no final, em 1982, um crescimento de 20%. Isso mesmo, de 20%. E ele ultrapassou todos os seus maiores concorrentes em venda por metro quadrado. Enquanto outras lojas consolidavam departamentos com menos compradores, a Macy's aumentava o seu número de compradores, encorajando eles a encontrarem produtos exclusivos e também mantendo um estoque, vou esperar o ônibus passar aqui, que fosse de 20% acima da demanda. Um número que hoje é considerado de altíssimo risco e até mesmo impraticável para a maioria dos tipos de negócio, devido ao risco. O último ano de crescimento com esse grau de risco, sem consequências para a Macy's, foi em 1984, onde eles tiveram um crescimento de um pouco mais de 16%. Mas em 1985 a crise atingiu a Macy's e o crescimento foi só de 6,4% e o lucro líquido da empresa caiu 15%, porque o Finkelstein tinha feito muito gasto em campanhas publicitárias e também com treinamento de novos colaboradores. Além disso,
ele estava operando com um estoque altíssimo nessa fase, em torno de 35% a mais do que nos 2 anos anteriores. E mesmo com preço de queima de estoque, eles estavam tendo dificuldades em converter. Bom, ainda confiantes no mercado, eles não reduziram a compra de estoque, foi um erro gravíssimo. E apesar de terem tido um bom ano, o preço das ações começou a cair. E a especulação de que a Macy's seria uma boa aquisição começou a rodar Wall Street. Nisso, o Finkelstein estava preocupado. Na verdade, ele estava com muito medo de um hostile takeover, que é quando investidores compram a maioria das ações de uma empresa e passam a interferir diretamente na gestão. Então ele bolou uma estratégia que contemplava o convencimento dos 350 executivos mais altos da empresa a comprar todas as ações, fazendo um buyout, basicamente tirando a Macy's desse risco. Nem as famílias herdeiras, para vocês terem uma ideia, tinham mais ações da Macy's. Foi uma manobra e tanto. Um ano após esse buyout, a Macy's teve um período tão bom que quase registrou um lucro. Mas o próprio buyout deixou os resultados abaixo do esperado. Em 1988, o Finkelstein ainda gastou $1 bilhão para comprar uma parte da empresa que era sua maior competidora e também era gerida por um desafeto dele, o pessoal lá da Federated. Nisso, o Finkelstein resolveu apostar no mercado e lotou os estoques, antecipando a alta do fim do ano de 1989. E é aí que a Federated, que também já tinha saído de uma recuperação judicial, com um pouco mais de caixa devido à venda de uma parte da sua empresa, para a própria Macy's inclusive, fez uma grande queima de estoque, que a Macy's, por força de competição, teve que seguir. A crise do final dos anos 80 surpreendeu o Finkelstein e os lucros daquele final de ano, caíram 50%. O mercado, então, começou a desconfiar da Macy's e as financeiras começaram a apertar o crédito para os fornecedores de toda a cadeia. O Finkelstein ele vendeu 2 subsidiárias e ainda conseguiu algum dinheiro com os acionistas. Mas a dívida de longo prazo, a LP de longo prazo, lá do grupo, ainda estava em $4 bilhões. As vendas ainda foram muito fracas no ano de 1991. Apesar dos esforços, um mercado fraco, uma estratégia de vendas deficitárias e uma imagem de mercado que foi ficando negativa, eles forçaram no começo de 1992 a Macy's a declarar a sua impossibilidade de pagar fornecedores. Aqui cabe um parênteses para explicar que há diferenças entre uma RJ aí no Brasil e uma Chapter 11 aqui nos Estados Unidos. Como, por exemplo, aqui você pode declarar falência e aí entrar em Chapter 11, que vai fazer com que as decisões do gerenciamento da empresa sejam, em sua maioria, subordinadas aos credores. Já aí no Brasil, a empresa entra em recuperação judicial justamente para não declarar falência. E o plano de recuperação tem que ser aprovado. Mas uma vez aprovado, os gestores da empresa têm mais liberdade. E no processo como um todo, acredite em mim, isso faz bastante diferença. No final desse processo, a Federated comprou a Macy's, naquele estilo hostile takeover. E até hoje a Macy's pertence à Federated. Eu acho que vale lembrar também que eu tenho um outro vídeo aqui no meu canal de recuperação judicial. Os 5 estágios que antecedem a falência de uma empresa, que descreve bem o que aconteceu com a Macy's, que ainda assim é um símbolo americano. Bom, é isso. Falei demais. Obrigado pela audiência e até o nosso próximo vídeo.